O silêncio tomou conta da cozinha no instante em que a xícara caiu no chão. Não foi um acidente barulhento. Não houve gritos, apenas o som seco da porcelana se partindo e o olhar congelado de todos que estavam ali. A copeira se abaixou rápido para recolher os cacos, com as mãos trêmulas, tentando não chamar atenção. Mas ele viu. E quando o dono da empresa vê, ninguém mais respira. Você tem ideia de quanto custa 1 minuto do meu tempo? A voz dele ecoou, firme, cortante, sem elevar o tom, o que tornava tudo ainda pior. Ela levantou os olhos devagar, o rosto simples, marcado pelo tempo e pelo trabalho. Não respondeu de imediato. Me desculpe, senhor. Foi sem querer. Ele deu 2 passos à frente. Os executivos que o acompanhavam pararam. Alguns sabiam que aquilo não acabaria bem. Sem querer não existe aqui. Existe competência ou existe rua. Entendeu? Ela assentiu, em silêncio. Ninguém a defendeu. Ninguém nunca defendia. Gente como você precisa aprender onde pisa. Ele completou antes de sair, deixando para trás um ambiente pesado, sufocado, e uma mulher tentando conter as lágrimas enquanto juntava os cacos no chão. O que ele não sabia era que, naquele momento, estava humilhando a única pessoa que jamais desistiu dele. A própria mãe. Para o mundo ele era um exemplo. Revistas o chamavam de visionário. Programas de negócios o exaltavam como símbolo de meritocracia. Um homem que saiu do nada e construiu um império com as próprias mãos. E de fato ninguém podia negar. Ele trabalhou duro. Mas poucos sabiam o preço. Cresceu sem sobrenome, sem colo fixo, sem histórias contadas antes de dormir. Pulou de abrigo em abrigo, aprendendo cedo que carinho não era garantido, que depender de alguém era perigoso, que sentir demais machucava. Transformou a dor em ambição, a ambição em dinheiro e o dinheiro em poder. Na empresa, exigia excelência, mas confundia autoridade com humilhação. Para ele, respeito vinha do medo. O que ele não percebia era que estava repetindo com outras pessoas a mesma violência emocional que um dia sofreu da vida. Enquanto isso, todos os dias, antes de vestir o uniforme simples e entrar naquela empresa gigantesca, a copeira fazia a mesma oração. Deus me dá forças para suportar e cuida do coração do meu filho mesmo que ele não saiba que eu existo. Ela chegava sempre antes do sol. O relógio marcava 5h40, quando atravessava a porta lateral da empresa, aquela que ninguém importante usava. Enquanto os grandes executivos ainda dormiam em camas macias, ela já vestia o uniforme simples, prendia os cabelos com cuidado e respirava fundo antes de começar o dia. A cozinha era o seu território. Um espaço esquecido, escondido atrás de corredores largos e salas envidraçadas. Ali, ninguém fazia perguntas. Ninguém queria saber de histórias. Queriam apenas café quente, xícaras limpas e silêncio. E ela oferecia exatamente isso. Trabalhava com atenção quase exagerada. Limpava bancadas como quem respeita um altar. Organizava pratos e talheres com um cuidado que chamava a atenção de quem observasse com mais atenção. Mas ninguém observava. Ela havia aprendido, ao longo da vida, que ser invisível doía menos. Enquanto passava o pano no chão frio da cozinha, lembrava-se de quantos lugares já tinha passado. Casas onde foi tratada como peso, trabalhos onde saiu sem despedida, vidas onde ficou apenas o tempo suficiente para não deixar marcas. Mas aquele lugar era diferente. Ali, todos os dias, ela via passar o homem que mudara sua vida, sem nunca saber. Ele atravessava os corredores com passos firmes, rodeado de assessores, falando ao telefone, sempre com o olhar distante. Nunca olhava para os lados. Nunca reparava na cozinha. Nunca notava quem mantinha tudo funcionando. Ela o observava em silêncio. Reconheceu o filho no instante em que viu uma reportagem antiga, meses antes de ser contratada. A idade batia, o nome, o olhar sério demais para alguém tão jovem. O mesmo olhar que ela via no espelho quando tentava não chorar. Naquele dia sentou-se na beira da cama e chorou como não chorava há anos. Não por arrependimento, mas por alívio. Ele estava vivo. Ela não procurou ajuda, não pensou em dinheiro, não cogitou revelar nada.
Sabia que o passado não se impõe. Ele se oferece. E só quando o outro está pronto. Aceitou o emprego de copeira porque era o mais perto que poderia chegar sem destruir tudo. Era melhor amar de longe do que assustar com verdades grandes demais. Todos os dias, antes de começar o trabalho, fazia a mesma oração silenciosa. Deus, só me deixa ver se ele está bem, só isso. Mas naquele dia, algo saiu do controle. O movimento estava maior que o normal. Uma reunião importante, investidores estrangeiros, tensão no ar. Ela se apressava para atender a todos quando a xícara escorregou da bandeja. Caiu no chão e se quebrou. O som não foi alto, mas foi suficiente. Ela se abaixou rápido, com o coração disparado, tentando resolver antes que alguém percebesse. Mas percebeu. Ele. A voz dele cortou o ambiente como uma lâmina. Isso aqui não é lugar de desorganização. Ela congelou por um segundo. Conhecia aquele tom. Já tinha ouvido antes. Não daquela boca, mas da vida. Levantou os olhos devagar. Viu o filho. Não o empresário. Não o bilionário. O menino que um dia segurou seu dedo com força antes de ser levado embora. Me desculpe, senhor, disse com respeito. Já estou limpando. Mas ele não parou. Falou de competência. Falou de eficiência. Falou de gente que não merece estar ali. Cada palavra caía como um peso antigo sobre o peito dela. Ninguém interferiu. Ela sentiu vontade de dizer tantas coisas, de contar, de gritar, de perguntar se ele fazia ideia de quem estava ferindo. Mas não disse nada, porque mãe, quando ama de verdade, aprende a suportar até a injustiça do próprio filho. Ela limpou o chão, jogou os cacos fora, terminou o serviço. E quando ele saiu, levando consigo a sensação de poder intacta, ela ficou sozinha na cozinha, apoiou as mãos na pia e chorou em silêncio. Não chorou pela humilhação, chorou pelo medo. Medo de que o sucesso tivesse apagado dentro dele tudo aquilo que ela tentou ensinar com tão pouco tempo e tanto amor. Ele saiu da cozinha sem olhar para trás. Seguiu pelo corredor largo, de paredes envidraçadas, enquanto os passos ecoavam firmes no chão polido. Para quem observava de fora, parecia apenas mais uma manhã comum. O dono da empresa impondo ordem, lembrando a todos quem mandava. Mas algo o acompanhava. Uma sensação estranha, incômoda, que não combinava com sua rotina de controle absoluto. Não era culpa. Ele não se permitia isso. Era um peso sem nome, como se tivesse esquecido algo importante no meio do caminho. Entrou na sala de reuniões, sentou-se à cabeceira da mesa e começou a falar de números, metas e resultados. Todos ouviam atentos. Ninguém ousava interromper. Ainda assim, em meio às planilhas projetadas na tela, a imagem que surgia em sua mente não era de lucros nem de contratos. Era o olhar da copeira. Não havia raiva ali, nem revolta. Apenas um silêncio profundo, quase resignado. Aquilo o irritou mais do que qualquer enfrentamento. Ele odiava aquele tipo de olhar, porque lembrava o passado que ele insistia em enterrar. Desde muito jovem, aprendeu que o mundo não tinha paciência para a fragilidade. Nos abrigos, quem chorava apanhava mais. Quem reclamava ficava por último. Quem esperava carinho aprendia rápido que esperar era perder. Cresceu acreditando que respeito se impunha, que ninguém dava nada de graça, que para não ser humilhado era preciso humilhar antes. Quando ficou rico, jurou que nunca mais pisaria no chão frio da dependência. Nunca mais pediria nada a ninguém. Nunca mais seria pequeno. E agora, aquele olhar o fazia se sentir exatamente assim. Pequeno. Ao fim da reunião, dispensou todos mais cedo do que o normal. Ficou sozinho na sala ampla, cercado de janelas que mostravam a cidade aos seus pés. Um império inteiro construído para provar que ele tinha vencido. Mas vencido o quê, exatamente? Tentou trabalhar. Não conseguiu. Pegou o celular, largou. Caminhou pela sala. Parou diante do reflexo no vidro. Viu um homem bem-sucedido, forte, admirado. E ainda assim vazio. Sem entender por quê, chamou o setor jurídico. Pediu relatórios antigos de projetos sociais que financiava, especialmente os ligados a abrigos, adoção e registros civis. Disse que era apenas curiosidade administrativa. Mas no fundo algo dentro dele buscava respostas.
Enquanto isso, na cozinha, a copeira lavava as mãos demoradamente. O choro já tinha passado. Ela aprendera há muitos anos a não deixar que a dor transbordasse em público. Dor, quando exibida, vira fraqueza, e ela precisava ser forte. Sempre foi. Algumas colegas a olharam com pena, outras com medo. Ninguém se aproximou. Ela não as julgava. Sentou-se por um instante, respirou fundo e fechou os olhos. As lembranças vieram sem pedir licença. O hospital simples. O cheiro forte de desinfetante. O bebê envolto em um pano claro, pequeno demais para o mundo. A assistente social falando rápido, explicando papéis, dizendo que era o melhor. Ela lembrava do peso nos braços, do calor do corpo dele, do aperto que sentiu quando precisou entregá-lo. Lembrava de ter orado em silêncio, com o rosto molhado de lágrimas. Deus, se eu não puder criá-lo, cuida dele melhor do que eu poderia. Nunca deixou de procurá-lo. Nunca deixou de acreditar que um dia o veria de novo. Mas jamais imaginou que seria assim. Tão perto, tão distante. Quando descobriu quem ele era, sentiu orgulho. Sim, orgulho. Mas também sentiu medo. Medo de não reconhecê-lo. Medo de não ser reconhecida. Medo de que o coração dele estivesse fechado demais para qualquer verdade. Por isso ficou em silêncio. Porque amor, às vezes, é saber a hora de esperar. No final do expediente, ao sair pela mesma porta lateral por onde sempre entrava, ela parou por um instante. Olhou para o prédio enorme, iluminado, cheio de vida. Ali dentro estava o filho que ela perdera e reencontrara sem tocar. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, sussurrou. Faz o que eu não posso fazer. Naquele mesmo momento, em outro andar, ele segurava um documento nas mãos. Um nome antigo, uma data, um lugar. Nada ainda fazia sentido completo. Mas o passado começava a bater à porta. E dessa vez não pediria licença. O envelope estava mais pesado do que deveria. Ele o segurava com cuidado excessivo, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer o conteúdo desaparecer. Dentro, cópias de registros antigos, relatórios de projetos sociais, nomes que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Sentou-se à mesa novamente, sozinho. Leu devagar. Voltou algumas páginas. Conferiu datas. Comparou informações. Tudo apontava para um ponto que ele evitava olhar diretamente. Um abrigo desativado. Um hospital público. Um bebê entregue poucos dias após o nascimento. Seu nome constava ali. Não o nome que ele usava hoje, mas o que recebeu ao nascer. Um nome que nunca gostou, que abandonou assim que pôde, como se mudando letras pudesse mudar a história. Fechou os olhos por um instante. Sempre soubera que fora adotado. Nunca esconderam isso dele. Mas as informações eram vagas. Diziam que a mãe era jovem, que não tinha condições, que foi melhor assim. Ele nunca questionou muito. Questionar doía. Construiu a vida com a ideia de que tinha sido deixado porque não era suficiente. E para provar o contrário, decidiu que seria grande demais para ser ignorado outra vez. Agora, aquelas folhas traziam algo diferente. Não falavam de abandono. Falavam de escolha forçada. Falavam de uma mulher que tentou, insistiu, procurou ajuda e não encontrou. Uma mulher que assinou papéis chorando. O estômago se contraiu. Ele levantou-se abruptamente e caminhou até a janela. A cidade seguia seu ritmo normal, indiferente ao terremoto silencioso que acontecia dentro dele. Tentou se convencer de que era coincidência, que nomes se repetem, que datas se cruzam, que a vida prega peças. Mas havia algo mais. Algo que os documentos não explicavam, mas o coração começava a suspeitar. A imagem da copeira voltou com força. O jeito como ela o olhava. O silêncio que não acusava, a dignidade que não combinava com a posição que ocupava. Ela não implorou, não se justificou, não tentou se defender. Aquela mulher não tinha medo dele, e isso o perturbava. Mandou chamar discretamente o chefe do setor jurídico. Pediu mais informações, cruzamento de dados, histórico completo. Nada deveria ser feito às pressas. Quero tudo, disse sério, sem atalhos. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, ela preparava o jantar simples no pequeno quarto onde morava. Arroz, feijão, legumes. Comida de quem aprendeu a viver com pouco sem perder a gratidão.
Sentou-se à mesa sozinha. Antes de comer, como sempre, fechou os olhos. Obrigada por mais um dia, sussurrou. Não pediu nada, nunca pedia. Depois do episódio na cozinha, algo dentro dela estava inquieto. Não era medo de perder o emprego. Já perdera muito mais ao longo da vida. Era a sensação de que o tempo de espera estava acabando. Naquela noite, sonhou com ele pequeno. Não como o homem que via passar todos os dias, mas como o bebê que segurou nos braços. No sonho, ele chorava e ela tentava alcançá-lo, mas havia um vidro grosso entre os dois. Acordou com o coração acelerado. Seja feita a tua vontade, disse em voz baixa, sentada na cama. No dia seguinte, ele chegou mais cedo à empresa. Passou pela cozinha sem anunciar presença. Observou a distância. Viu a copeira trabalhando, conversando baixo com outra funcionária, sorrindo de leve ao ouvir algo simples. Aquele sorriso o atingiu de um jeito inesperado. Era um sorriso que não cobrava nada. E pela primeira vez, ele se perguntou quantas vezes tinha destruído sorrisos iguais àquele sem nem perceber. Quando ela o viu, o sorriso desapareceu naturalmente. Não por medo, por respeito ao ambiente. Ele percebeu isso. Quis falar. Não soube como. Saiu dali sentindo-se deslocado no próprio império. Horas depois, os novos relatórios chegaram. Mais datas, mais confirmações, mais peças se encaixando. O nome dela aparecia novamente. O mesmo. Agora não havia mais como ignorar. A verdade não estava mais batendo a porta. Ela já estava sentada na cozinha todos os dias, esperando ser reconhecida. Ou não. Ele encostou as mãos na mesa e respirou fundo. Percebeu com um peso esmagador que talvez tivesse passado a vida inteira tentando provar que não precisava de ninguém. E estava prestes a descobrir que sempre precisou. Ele passou a noite em claro. Os documentos estavam espalhados pela mesa da sala, mas ele já não precisava lê-los. Sabia cada linha de cor, sabia o que diziam e principalmente o que não diziam. Nenhum papel explicava o vazio que sentia. Nenhum registro traduzia o nó que se formava no peito sempre que lembrava do tom da própria voz na cozinha. Das palavras duras, do olhar baixo dela. Da dignidade silenciosa com que suportou tudo. Pela primeira vez desejou poder voltar atrás. Mas o tempo não anda para trás, ele apenas cobra. Na manhã seguinte, chegou à empresa mais cedo do que nunca. Não por disciplina, mas por inquietação. Caminhou pelos corredores ainda vazios, ouvindo apenas o eco dos próprios passos. Parou diante da cozinha. Ficou ali alguns segundos observando pela porta entreaberta. Ela ainda não tinha chegado. Sentiu um alívio estranho. E, ao mesmo tempo, uma frustração. Parte dele queria falar. Outra parte queria fugir. Porque falar significava admitir. E admitir significava desmontar tudo o que construiu para sobreviver. Quando ela entrou, alguns minutos depois, ele reconheceu o som leve dos passos. Ela colocou a bolsa simples sobre a cadeira, prendeu os cabelos e começou a trabalhar como sempre, sem perceber que estava sendo observada. Ele notou detalhes que antes ignorava. O cuidado com que arrumava as xícaras. O jeito respeitoso com que cumprimentava todos, inclusive quem a ignorava. A calma que parecia vir de algum lugar mais profundo do que as circunstâncias. Aquela mulher carregava uma paz que ele, com tudo o que tinha, nunca conseguiu comprar. Ela o viu. O coração dela acelerou por um instante, mas o rosto permaneceu sereno. Não havia ressentimento ali. Apenas um silêncio atento. Ele deu um passo à frente, depois outro. Parou. Não disse nada. Saiu novamente como um covarde, pensou depois. Durante o dia, tentou se concentrar no trabalho, mas tudo parecia irrelevante. Números perderam sentido. Reuniões se tornaram ruído. No meio da tarde, chamou o setor de recursos humanos. Quero saber tudo sobre ela, disse seco. Histórico, tempo de empresa, avaliações. A gerente hesitou. Algum problema, senhor? Nenhum, respondeu. Ainda. As informações confirmavam o que ele já sentia. Funcionária exemplar. Nunca faltou. Nunca se envolveu em conflitos. Sempre elogiada pela postura. Era invisível porque nunca deu motivo para ser notada. No final do expediente, ele ficou no escritório até mais tarde. Esperou. Observou pela janela do andar alto o movimento diminuir, as luzes se apagarem.
Viu quando ela saiu pela porta lateral, sozinha. Não entrou no carro de ninguém. Não falou ao telefone. Caminhou até o ponto de ônibus com passos firmes, como quem já enfrentou muito mais do que aquilo. Algo dentro dele se quebrou ali. Ele desceu. Não sabia exatamente o que faria. Só sabia que não podia continuar fingindo que nada estava acontecendo. Chegou à portaria a tempo de vê-la se afastando pela calçada. "Espere", chamou com a voz mais baixa do que jamais usara com qualquer funcionário. Ela parou. Virou-se devagar. "Sim, senhor?" A formalidade doeu mais do que qualquer acusação. Ele se aproximou mantendo certa distância. Não queria assustá-la. "Eu..." começou, mas a frase morreu antes de nascer. Ela esperou, paciente, sempre paciente. "O que o senhor precisa?" perguntou com respeito. Ele sentiu a garganta fechar. Havia tantas coisas para dizer, mas nenhuma parecia certa. "Nada", respondeu por fim. "Pode ir." Ela assentiu sem estranheza e seguiu seu caminho. Ele ficou ali parado, sentindo o peso da própria covardia. Naquela noite, ela voltou a orar ajoelhada no chão do quarto simples. "Senhor, se for a hora, me dá coragem. Se não for, me dá forças para continuar calada." Ele, em sua cobertura luxuosa, fez algo que não fazia há anos. Chorou. Não pelo passado, mas pelo homem que se tornara. No dia seguinte, tomou uma decisão. Chamaria aquela mulher à sua sala. Não como copeira, não como funcionária, mas como alguém que carregava uma verdade grande demais para continuar escondida. O que ele ainda não sabia é que aquela conversa mudaria para sempre a vida dos dois, e que nenhuma fortuna do mundo seria suficiente para pagar o preço das palavras que ele disse, nem o valor do perdão que estava prestes a receber. Ela foi chamada à sala dele no início da manhã. O aviso veio simples, quase neutro. "O senhor deseja falar com a senhora." Nada mais. O coração dela acelerou, mas o rosto permaneceu calmo. Já havia aprendido que a vida não avisa quando vai doer. Apenas chama. Arrumou o uniforme com cuidado, respirou fundo e caminhou até o elevador. Cada andar que subia parecia levar junto anos de silêncio, de espera, de orações feitas em segredo. Quando a porta se abriu, ele já estava de pé. Não usava terno. Não estava atrás da mesa. Isso a surpreendeu. "Pode entrar", disse ele com a voz baixa. Ela entrou. Fechou a porta devagar. Ficou de pé, sem saber onde colocar as mãos. "A senhora pode se sentar", ele pediu. Ela obedeceu. O silêncio que se formou entre os dois era pesado, mas diferente de todos os outros. Não era o silêncio da hierarquia, era o silêncio da verdade prestes a nascer. Ele respirou fundo. "Eu pedi uma investigação", começou. "Sobre registros antigos, sobre adoção, sobre... mim." Ela sentiu as pernas fraquejarem por dentro, mas manteve a postura. Já tinha esperado a vida inteira. Podia esperar mais alguns segundos. "E descobri coisas que mudaram tudo", continuou ele. A voz falhou. "Descobri que a mulher que trabalhou anos em silêncio, que foi humilhada por mim, é a pessoa que me deu a vida." Ele levantou os olhos. Estavam marejados. "A senhora é minha mãe?" Por um instante, ela não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque aquele era o momento que temeu e desejou durante décadas. "Sim", disse por fim. "Eu sou." As palavras não vieram carregadas de acusação. Vieram mansas, como tudo nela. Ele caiu de joelhos. Não como empresário, não como bilionário, como filho. "Me perdoa", disse, com o rosto coberto pelas mãos. "Me perdoa por não ter te reconhecido. Por ter te tratado como se você não fosse nada. Por ter virado um homem que machuca pessoas." Ela se levantou devagar, aproximou-se, colocou a mão sobre a cabeça dele. "Filho, eu nunca deixei de te amar", disse com a voz embargada. "E nunca deixei de orar por você. Mesmo quando você me feriu sem saber." Ele chorou como nunca chorara antes. Ali, todo o dinheiro perdeu valor. Todo o poder se curvou, toda a armadura caiu. Ela não pediu nada. Não quis cargo. Não quis reconhecimento público. "Eu só queria saber se você estava bem", disse. "Agora eu sei." Mas ele não deixou que aquilo terminasse ali. Nos meses seguintes, a empresa mudou. Líderes abusivos foram afastados. Programas de respeito humano foram criados. Treinamentos não falavam mais só de produtividade, mas de dignidade. Ele passou a caminhar pelos corredores,
a olhar nos olhos, a ouvir. E sempre que alguém perguntava o motivo daquela mudança tão radical, ele respondia: porque eu humilhei alguém sem saber quem ela era? E quase perdi a chance de aprender a maior lição da minha vida. A mãe deixou a cozinha. Não por vergonha, mas por escolha. Passou a viver com simplicidade, como sempre quis. Próxima, mas nunca exibida. Eles construíram uma relação nova, não perfeita, mas verdadeira. E ele nunca mais levantou a voz para ninguém, porque aprendeu tarde, mas aprendeu. Nunca humilhe ninguém. Você não sabe a história que aquela pessoa carrega, nem o amor que ela guarda em silêncio. O dinheiro constrói empresas, o poder constrói impérios, mas só o amor constrói pessoas? E o amor de mãe? Nem o tempo, nem a distância, nem a humilhação conseguiram apagar. Ela entrou na sala dele acreditando que seria apenas mais uma conversa difícil. O coração batia forte, mas o rosto permanecia sereno. A vida já tinha lhe ensinado que nem toda dor precisa ser anunciada. Algumas apenas se atravessam. Ele estava de pé, sem terno, sem a postura fria de sempre. Quando a viu, os olhos dele se encheram de água antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Eu descobri tudo, disse com a voz quebrada. Sobre meu nascimento. Sobre você. Ela sentiu o chão desaparecer por um instante, mas não recuou. Eu sempre soube que esse dia chegaria, respondeu em tom baixo. Ele deu alguns passos à frente. As mãos tremiam. A senhora é minha mãe? O silêncio que se formou ali era pesado, profundo, sagrado. Sou, disse ela com calma. Desde o dia em que te segurei nos braços pela primeira vez. E todos os dias depois, mesmo longe, foi ali que o homem mais poderoso daquela empresa caiu de joelhos. Não como bilionário, não como chefe, mas como filho. Me perdoa, disse, chorando como nunca havia chorado. Me perdoa por te humilhar, por tratar pessoas como se não valessem nada, por ter me tornado alguém que eu mesmo não reconheço. Ela se aproximou devagar. Colocou a mão sobre a cabeça dele, como fazia em pensamento há décadas. Filho, eu nunca deixei de te amar, disse, e nunca deixei de orar por você, nem quando você me feriu sem saber. Naquele instante, todo o dinheiro perdeu valor, todo o poder se curvou, toda a armadura caiu. Ela não pediu herança, não quis cargo, não quis aparecer. Eu só queria saber se você estava vivo. E agora sei que ainda dá tempo de você viver de verdade. Depois daquele dia, a empresa mudou. Mas mais do que a empresa, ele mudou. Nunca mais levantou a voz para um funcionário. Nunca mais olhou alguém de cima para baixo. Passou a caminhar pelos corredores, a ouvir histórias, a tratar cada pessoa como alguém que carrega uma vida inteira por trás de um uniforme. E sempre repetia: a pior cegueira não é a dos olhos, é a de quem acha que dinheiro define o valor de alguém. A mãe deixou a cozinha por escolha própria, não por vergonha. Continuou simples, discreta, como sempre foi. Eles construíram uma relação nova, não perfeita, mas verdadeira. E ele aprendeu tarde, mas aprendeu. Nunca humilhe ninguém. Você não sabe quem essa pessoa é, nem o amor que ela carrega em silêncio. O dinheiro constrói impérios, o poder constrói empresas, mas só o amor constrói pessoas? E o amor de mãe? Nem o tempo, nem a distância, nem a humilhação conseguiram apagar.